E aí galera, estamos de volta aqui, dessa vez para os blocos de condição. Dessa vez não vai ter muito blá blá blá. No outro vídeo eu fiz muito blá 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 e eu acho que ficou um pouco mais explicado, mas eu vou deixar assim mesmo, acho que vocês conseguiram entender. E desculpa que no vídeo passado eu cometi um errinho que eu acabei não gravando o cursor. Mas dessa vez eu espero que eu esteja gravando, eu coloquei pra gravar. Então sem muito blá blá blá. Esse daqui é o primeiro bloco de condição, esse é o de iniciar a programação. Qualquer início de programação precisa dele. Qualquer linha de programação você necessita dele. Sem ele o programa não começa, né? Sem ele nada funciona. O segundo bloco é o bloco de wait. Ele é um dos mais peculiares aqui e eu sinceramente, eu pessoalmente não uso muito, mas ele tem uns usos bem interessantes e muita gente usa. Como é que ele vai ter todas essas funções aqui. E é por isso que eu acho que mesmo sendo menos blocos, o vídeo vai ficar maior. Porque todos eles têm funções bem amplas aqui. Então vamos logo para as primeiras funções dele, né? A primeira que aparece aqui para você é de time, ele é de wait, ou seja, a propriedade dele é que ele vai esperar até que uma condição que esteja apresentada dentro dele seja verdadeira, e ele vai estar travando a programação. Enquanto isso, por exemplo, eu mando aqui ele andar, mando dois blocos aqui, eu tenho um bloco aqui para mandar o robô andar uma rotação. Aí eu quero que depois que ele ande essa rotação, ele espere um segundo e volte a rodar, só que dessa vez infinitamente. Aí eu vou fazer um sistema mais ou menos assim, porque ele vai esperar um segundo, ele vai estar rodando por uma rotação, vai rodar uma rotação, aí ele vai esperar um segundo e vai rodar eternamente. Ele também pode ser para messaging. Messaging é um sistema do avançado, que é esse troço aqui, ó. E o messaging eu não vou entrar muito em detalhes nele, mas basicamente ele serve para tipo, eu quero mandar uma mensagem eu tenho dois blocos, eu tenho duas CPUs, eu quero mandar uma mensagem de uma CPU para outra. Aí eu vou usar o messaging. Tipo, se digamos eu quero fazer um robô com duas CPUs, eu vou usar o bloco de messaging para poder comunicar uma CPU com a outra. Aí aqui você vai colocar o messaging, você vai colocar o nome do arquivo e tudo. Que o nome do arquivo, que você vai colocar tudo, as especificações aí. Eu não vou entrar muito em detalhes nele, eu acho que quando eu for fazer um vídeo de avançado eu entro em detalhes, em tudo que precisa de message. Então vamos pra cá pra cima, o de Brick. Bem, aqui você vai ter essa entrada diferente, vamos apagar isso daqui e apagar isso daqui. Aqui você vai ter essa entrada diferente. Uma coisa que eu também não expliquei no vídeo passado, faltou explicar, são os tipos de entrada que tem no EV3. Você tem 3 tipos de entrada barra saída, não, 4, aí, 5, desculpa, são 5. A de texto, que é essa meio quadradinha aqui, a numérica, que é essa de bolinha, a lógica, que é essa meio pontuda, meio não, é pontuda. A de ordem numérica, que é tipo, você pode ter vários números numa ordem, que são essas daqui de 2 gominhos de número, que são praticamente 2 gominhos. E essa daqui que é sequência lógica. Você pode ter, sei lá, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 para ele ir fazendo uma fila de falso, verdadeiro. Vocês vão entender essa parte do falso, verdadeiro depois, quando eu estiver explicando a parte de lógica. Mas essas são as 5 entradas barra saídas. Aí aqui você vai ter uma entrada de sequência. Como é que vai funcionar isso daqui? Ele vai ser o de Brick Compare, ele vai pegar e vai ver. Aqui eu vou especificar um ou mais botões que eu quero que aperte. Aí aqui vai ser Bump, que é o Release, que é tipo soltar. Quando soltar ele vai dar verdadeiro. Quando eu apertar, aqui nesse daqui é quando eu apertar e segurar, ele vai dar verdadeiro. E nesse daqui é quando eu só apertar e soltar, ele vai dar verdadeiro. Verdadeiro seria tipo pra poder ele seguir a programação. E aqui, vocês podem me perguntar o que é que ele vai sair, né? Esse daqui que aparece negócio que é parecido com a lata de tinta, ele vai jogar pra fora alguma coisa. Isso daqui é uma output.
Você pode jogar um output dentro de... Isso aqui é um output numérica, né? Você pode usar um output aqui. Aí depende da sua criatividade que você tiver que fazer. Mas aí você vai ter uma output. Nesse caso aqui, essa output vai ser de tipo... Você pode ter várias opções aqui, né? Se você for fazer uma sequência. Aí você pode apertar nada, apertar o botão da esquerda, o botão do centro, o botão da direita. Aqui eu coloquei para se apertar ou da esquerda, ou do centro, ou da direita, ele vai seguir em frente aqui o bloco. Então ele vai aqui pegar um número do que eu apertei. Digamos que eu apertei o do meio. Aí ele vai pegar 2 e vai jogar aqui para jogar fora, entendeu? Jogar para outra coisa. Apaguei o negócio, não sei porquê. Você também tem o de color, que é praticamente a mesma coisa. Tipo, quando chegar, você bota a cor, aí vai ter a saída, pode ser de sequência. Você vai ter de comparar reflexão. Aqui já vai ser um pouco diferente, que é tipo... aqui você vai ter o maior, o igual, diferente, maior que... maior ou igual que, menor que, ou menor ou igual que. Como é que vai funcionar isso daqui? Se você tiver, por exemplo, nesse aqui é igual. Se o valor que ele está vendo com o sensor de reflexão aqui, no caso, que é um sensor de reflexão, for igual a 50 aqui no caso, ele vai passar para frente e aqui você vai ter a saída numérica, que será o valor, tipo, sei lá, digamos que seja igual a 50 aqui, o valor sempre vai sair 50, mas se for maior ou igual, se for maior que 50, se der um valor 60, aqui vai sair um valor 60, que tu especifica o sensor, né? O lugar do sensor. Sensor infravermelho é basicamente a mesma coisa. Rotação também é a mesma coisa. Aqui, ó, rotação, ó. As rotações, quanto que vai dar a rotação de um motor. Temperatura é temperatura, Celsius e Fahrenheit. Timer é tipo contagem de tempo. Touch é de toque, né? O sensor de toque. Ultrassônico é de sensor de proximidade, aqui inches, que é polegadas, centímetros ou presença, né? E aqui você tem o de som também, que é dB e dBA. E agora eu já expliquei para vocês a parte do compare. E também tem a parte do change. Como é que vai funcionar a parte do change? Eu vou explicar aqui no Brick, ele se aplica para... Não, aqui no Brick não, vou explicar no de reflexão, ele vai se aplicar para a maioria. Para alguns, eu vou explicar primeiro para a peculiaridade do Brick. Então, tipo, se tiver qualquer mudança no de botão de apertar, se tiver qualquer mudança, se eu apertar em qualquer botão, ele vai passar para frente, porque vai ter uma mudança. Agora você pode especificar a mudança em alguns blocos, como de reflexão, de cor. Aqui, nesse daqui, vai funcionar como? O jogo da velha aqui, ele vai sempre ser usado como quantidade no EV3. E aqui o de direção, esse que é direction, você tem 3 opções. O que é 0, que é increase, ou seja, como é que vai funcionar esse de change? Ele vai pegar e vai contar a quantidade de mudanças que houve na relação do bloco. Tipo, a reflexão de luz. Aí quantas vezes mudou a reflexão de luz? Aí ele vai passar pra frente. Você pode colocar aqui no 0, que vai ser aumentar, ou seja, se diminuir ele não vai contar, só vai contar se aumentar. Aqui ele vai colocar de diminuir, ou seja, se aumentar não vai contar, só se diminuir. E aqui ele vai contar se diminuir ou aumentar 10 vezes, ou seja, tiver uma mudança de número 10 vezes. Aqui você vai especificar a quantidade de vezes. Você quer 20, você quer 100, você quer 1, você quer 1000, você quer 400 mil. Aí aqui você vai ter a saída de quantas vezes. Eu acho que é isso, é inútil, mas tudo bem. Eu tô tentando fazer esse tutorial aqui mais rápido porque ele é muito longo, tá, pessoal? Aí esse daqui, ele é o loop. O loop ele vai sempre repetir uma coisa que tá dentro dele, até que a condição que esteja aqui apresentada seja verdadeira. Ou seja, quando algo aqui for verdadeiro, ele vai simplesmente passar para frente.
eu vou explicar primeiro os diferenciados dele, que é o Unlimited. O Unlimited é pra sempre, é eterno. Tipo, não importa o que esteja fazendo, ele vai pra sempre fazer esse loop tá funcionando. A não ser que caiba, a não ser que você coloque em algum ponto o loop interrupt. Então eu criei aqui um sisteminha que eu tenho que explicar pra vocês. Aqui você tem que colocar um número. Você pode colocar um número, sei lá, eu quero colocar um número. Ou você pode colocar um nome, desculpa. Você pode colocar um nome aqui, eu coloquei o nome Oi. Aí aqui vai aparecer pra mim uma lista e tá aqui o nome Oi. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Ele, sem esse bloco aqui, ele vai estar fazendo um loop eterno, ou seja, ele vai andar uma rotação, aí depois o motor vai andar, os dois motores vão fazer mais uma rotação, aí eles vão fazer mais uma rotação. Agora, se eu colocar aqui, ele depois de uma, depois de uma rotação, aí ele vai quebrar o loop. Esse loop aqui seria o Oi, né? Quebrar o loop é tipo passar pra frente, é deixar o bloco aqui, aí deixar o que tá acontecendo aqui e passar pra frente. Outra propriedade do loop é essa daqui. O loop ele pode se repetir várias vezes, pode repetir 2, 3 vezes. Essa saída aqui é uma saída numérica que vai contar quantas vezes o loop se repetiu, tá, pessoal? Aí vamos para a possibilidade de quebra do loop. Aqui o de break é tipo se eu apertar um desses daqui, aí pode ser de sequência, pode ser mais de um, você pode selecionar mais de um. E aqui é a mesma coisa, é soltar, apertar e segurar e só apertar. Aí aqui é o de cor, tipo, se tiver uma cor, mais de uma cor, você pode colocar uma sequência, uma cor mais de uma cor. Você pode colocar o infravermelho, que é proximidade, essas peculiaridades aqui você vai mais saber quando você estiver mexendo. Aqui o de controle remoto também, que você vai mexer, se você estiver apertando um botão aqui do controle remoto, tá? Você tem o de rotação de motor, se o motor rodou certa quantidade de graus, aí ele vai parar, né? Vai quebrar. E assim sucessivamente, você vai vendo temperatura, Celsius Fahrenheit, tempo, aí ele vai fazer uma cronometragem, aí vai aqui no de touch sensor, um sensor de toque, aí vai ver se vai ser bump, isso aqui. Aí você tem o ultrassônico, que é de proximidade, tudo. Você pode usar inches, que é polegada, centímetro, né? Aqui presença. O NXT Sound, que é dB, dBA, que é medida de áudio. Eu não mexo muito com áudio, então não conheço muito. E aqui message, como eu falei antes nesse vídeo, é aquele negócio de você tem dois CPUs, você tá usando o mesmo robô, aí você quer fazer essas duas CPUs conversarem, aí você vai usar o bloco de messaging. Isso eu vou fazer num vídeo posterior, então esperem, porque não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser daqui a um tempo. Então, aí sempre aqui em cima você vai colocar o valor do sensor, né, a porta do sensor, porque como eu falei no vídeo anterior, você tem 4 portas de sensor. Aí eu vou falar aqui as peculiaridades, os peculiares, né? Eu já falei o Unlimited. Aí o de count é tipo assim, como eu falei, ele pode ele pode fazer a quantidade de giros muitas vezes, o loop ele pode repetir várias vezes. Aqui no de count ele vai tá contando quantas vezes o loop repetir. E quando ele chegar aqui no ponto que está especificado nessa área aqui, onde tem, por exemplo, nesse caso aqui seria quando uma volta no loop, ele já vai pra frente, ele já vai quebrar o loop. Se eu colocar 8, aí o loop ele vai dar 8 voltas, ou seja, vai se repetir 8 vezes o que está dentro do loop. Aí depois é que ele vai prosseguir para os blocos da frente. Aí você tem o de lógica, que é se uma coisa de lógica aqui, se alguma realidade lógica for verdadeira, aí você vai jogar aqui e tchau. Aí ele vai pra frente, né? Se for verdadeiro, ele vai pra frente. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o loop. E agora estamos quase terminando. Eu tô muito apressado pra fazer esse vídeo, tá, pessoal? Porque eu não quero que o vídeo fique longo. Só que ele meio que é necessário que seja longo, porque tem muita explicação nessa parte dos blocos de condição. Aqui nessa parte esse bloco aqui é o bloco de switch. Você tem duas maneiras dele. Você tem dois modos dele: o de comparação e o de medida. O de medida é assim: você vai ter várias. Vamos primeiro pelo de comparação, que é o mais normal, né? O de comparação é assim: o que tiver nessa área aqui, o que tiver nessa parte aqui,
Se tiver verdadeiro, ele vai executar o que for verdadeiro. Se tiver falso, ele vai executar o que for falso. Então, tipo, sei lá, eu vou colocar aqui só pra motivos de explicação, só pra explicação mesmo. Aí eu vou deixar aqui, por exemplo, nessa questão aqui, o que é que ia acontecer? Se eu, aqui o estado, né? Então, se eu soltar o botão do meio que eu selecionei aqui, ele vai fazer o que está aqui. Se eu não fizer essa ação, ele vai fazer o que está aqui, que é o falso ou verdadeiro. Você também pode compressar esse bloco apertando nesse trocinho aqui. Aí você vai ter, peraí, deixa eu só carregar, aí você vai ter as abas, o verdadeiro, o falso, verdadeiro, o falso. Beleza, galera? Então, vamos lá. Deixa eu descompressar que é mais fácil para explicação. Aí vai ser a mesma coisa, né? Cor de cor, aí vai medir a cor aqui. Se for certa cor, vai pra cá. Se não for, vai pra cá. Aí o de intensidade de luz vai pegar, ele vai ver se for maior, igual, diferente, não sei o que. Aqui no caso, se for menor que 50 vai pra cá, se for maior que 50 vai pra cá. E assim vai funcionar pra todos, menos o de lógica, que você vai colocar uma realidade aqui e tudo mais, né? Você vai colocar uma realidade aqui de lógica, sei lá, se o que tiver aqui for verdadeiro, ele vai dar uma saída lógica. Aí ele vai, se tiver certo, ele vai pra cá, se tiver errado, vem pra cá. Pronto. Vamos seguir em frente, né, pessoal, que já tá com 16 minutos de vídeo. Esse vídeo aqui tá ficando muito longo, eu não queria que ele ficasse tão longo, mas tá ficando muito longo. Então, vamos lá. Vamos para o de Measure. Measure é um pouco mais legal. Como é que funciona o de Measure? Você pode ficar, aqui vocês estão vendo que tem esse maisinho. Você pode ficar adicionando casos. Aí você vai ficar pode adicionar casos eternos, ó. Casos eternos. Aí deixa eu só apagar isso aqui para reiniciar os casos. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Tô perdendo muito tempo. Mas aqui você vai poder fazer muitos casos, ou você também pode compressar. Como é que vai funcionar? Você vai Measure, peraí, só um minuto. Aí ele vai fazer aqui, né? Aí eu posso selecionar aqui. Nesse caso aqui eu só posso selecionar um, eu não posso selecionar sequência. Aí eu vou selecionar aqui. Se eu fizer o que tá aqui, vem pra cá. Se eu fizer o que tá aqui, digamos, ou se eu apertar no botão esquerdo, vem pra cá. Se eu apertar no botão direito, vem pra cá. Essa é a lógica, tá, pessoal? E aí você me pergunta, e essa bolinha aqui, o que é que vai acontecer? Bem, se você for olhar esse sistema, ele é um pouco falho. Por quê? Porque se eu não fizer nenhuma dessas coisas? E se eu não fizer nenhuma dessas coisas, o que é que vai acontecer? Bem, é para isso que tem essa bolinha, que é o default case. Para que vai funcionar o default case? Eu vou ter aqui três situações nesse caso, que é se eu apertar para a esquerda, para a direita ou para baixo. Aí, no caso, se eu apertar para esquerda, eu vou estar fazendo o que está aqui, nessa área aqui. Se eu apertar para a direita, eu vou fazer o que está nessa área aqui. E se eu apertar para baixo, eu vou fazer o que está nessa área aqui. Mas se eu não apertar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para baixo, então ele vai fazer o que está aqui. Por quê? Porque eu selecionei essa área aqui, esse caso aqui, como o caso default, o caso padrão. Aí aqui você também vai poder fazer média de cor. Aqui ele não vai poder fazer esses de comparação, tipo, só carregar aqui, só de intensidade, ele não vai poder fazer, não vai dar pra fazer, não vai. Só de média mesmo. Pera aí, vai. Meu santo pai. Ele não vai funcionar não, Desculpa que não vai não. É porque aqui deu uma bugadinha. Mas ele não vai funcionar. Aí color aqui é a mesma coisa, né? Vai sequência aqui de cor, preto, azul, não sei o que. Aí você escolhe o que você quiser, aí você escolhe aqui outro. Aí se não for nem azul, nem amarelo que eu estiver vendo, se eu estiver vendo azul, desculpa, azul não. Se eu estiver vendo, não, amarelo não. Se eu estiver vendo vermelho ou qualquer outra cor, ele vai fazer o que tá aqui. É mais ou menos aí que você vai selecionar o sensor e tudo. Então, eu esqueci de falar o de count. Verdade, só um minuto. Count. Numérico. Aí o numérico vai ser assim, eu vou dar uma entrada numérica aqui. Sei lá, eu vou botar 1, aí se eu vou colocar um valor aqui, jogar um valor aqui dentro. Aí se esse valor for 1, eu vou fazer o que tá aqui. Se esse valor for 2, eu vou fazer o que tá aqui. Se esse valor for, sei lá, ou se esse valor for 0, eu vou fazer o que tá aqui. Se o valor for 1, vai fazer o que tá aqui. Se o valor for 2, ele vai fazer o que tá aqui.
entendeu? Aí se não for nenhum, nem 0, nem 2, ele vai fazer o do 1, porque o 1 tá selecionado como default case. Então, desculpa pela pressa aqui na fala e tudo, mas é porque, tipo, o arquivo bruto desse vídeo deu 20 minutos. Eu não queria me prolongar muito nesse vídeo, e eu acho que eu consegui fazer ele o menor que eu pude. Então, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, onde eu vou explicar os blocos de sensor e os blocos de dados, que são os blocos mais importantes. Eu tô até salivando aqui de tanto falar rápido. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.